Para falar da origem da igreja, né, eu queria primeiramente lembrar de um versículo que está lá em Jó 42:2, que diz o seguinte: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E por que eu cito esse versículo? Primeiramente, porque na minha visão, né, nas pesquisas que eu fiz, eu percebo que a mão soberana de Deus governa a história e Deus tem seus próprios meios de agir, né, na história. E Ele, em algumas situações, a gente percebe como Ele usou o contexto político das cidades, né, e ali Ele abriu espaço para a pregação do Evangelho. Nós vamos entender isso a partir do momento que a gente começa a se deparar com a história da igreja de Cupira e que está atrelada à vinda de Dona Honorina Bastos para a vila de Cupira. Dona Honorina, ela era esposa do Major Bastos, que era uma pessoa proeminente, né, da cidade de Panelas, e que veio para a vila de Cupira, na época, fixar residência. E durante 3 anos, Dona Honorina morou aqui, né, com seu esposo, sem ter, né, um lugar onde ela pudesse congregar. Depois desses 3 anos que ela passou aqui na vila, ela sentiu o desejo, então, de buscar a ajuda da Igreja Batista de Caruaru, né, uma das igrejas a qual ela conhecia, para que viessem, né, transferissem a oportunidade também de trazer o Evangelho aqui para a cidade. Dona Honorina, então, ela fez esse convite a um pastor batista. No entanto, né, esse pastor ele não se sentiu motivado, né, a vir, nem sequer conhecer a vila de Cupira. E então ela vai em busca de outra pessoa, de outra congregação, né, ali na cidade de Caruaru, que pudesse atender o seu desejo. E aí é quando Dona Honorina ela bate na porta da primeira igreja congregacional de Caruaru e conversa com o pastor Júlio Leitão de Melo. O pastor Júlio Leitão, ele é conhecido na região como uma pessoa de um grande fervor evangelístico e ele, inclusive, foi o plantador de várias igrejas, né, na região. E o pastor Júlio, então, ele atende ao convite de Dona Honorina e vem fazer uma visita aqui na vila de Cupira. Naquele período, né, conta-se na história que eles passaram vários dias ali conversando na sala de Dona Honorina. Eles ficaram ali traçando planos, né, para que esse trabalho ele pudesse realmente iniciar. E teve todo o apoio, né, do esposo de Dona Honorina. Na época, como nós citamos, o Major Bastos era uma pessoa eminente, né, uma pessoa de destaque na vila, e ele tinha um poder político, né, bem grande aqui. E justamente foi esse apoio, né, do pastor Júlio, o desejo de Dona Honorina e esse respaldo que ela tinha por ser esposa do Major Bastos, que permitiu, né, que o Evangelho fosse implantado aqui. A gente vai perceber que durante o período, né, que eles começaram a se reunir, a conversar para iniciar o trabalho, passou-se um tempo de 6 meses. Né, esses 6 meses de conversa, de atuação, de busca por um local. Para vocês terem ideia, não havia ninguém na cidade que quisesse alugar nenhum espaço para que esses crentes se reunissem. O Evangelho, ele é, assim, muitas vezes rejeitado por muitas pessoas. Mas o trabalho de evangelização era contínuo. Depois de 6 meses de muita busca, de muita luta, foi que alguém, né, na cidade abriu esse espaço. E era uma casinha assim muito fraquinha, uma casinha bem pequena, numa rua bem estreita, escondida. Ficava ali, no modo da gente falar hoje, a gente chama de o Bequinho de Luiz do Bar. Aqui, o Bequinho de Luiz do Bar, na época era conhecido como Rua Preta. Então foi lá que eles conseguiram alugar uma pequena casinha e conseguiram então, né, realizar o primeiro culto, né, aqui na vila. Esse primeiro culto, ele aconteceu no dia 18
de outubro de 1946. Inclusive, a primeira convertida, né, da igreja, ela estava presente nesse momento, né? Ela nos trouxe essa memória local e ela lembra o hino que foi cantado, né? Ela disse que naquela época foi cantado o hino 308 do cantor cristão, né? Ela nos relatou, por exemplo, quem estava presente naquele momento, que aí foi o pastor Júlio, que veio de Caruaru, estava Dona Norina, né, a esposa do Major Bastos. Inclusive, detalhe, né, o Major Bastos não era cristão, ele não era crente, não professava a fé. Estava também o cabo José Cordeiro, sua esposa, 5 filhos e ainda o empregado de Dona Norina. Ao todo, foram 10 pessoas, né, naquele primeiro momento ali. Então, graças a Deus, né, o trabalho foi aos poucos, né, dando continuidade. Né, para você ter ideia, mais ou menos ali no finalzinho do ano, já em novembro, eles começaram, né, já com a primeira escola dominical da vila e já contava com 15 alunos na escola dominical. Né. Então, o evangelho vai sendo pregado, pessoas vão se convertendo. Né. Então, Dona Ana, a primeira convertida, ela se converteu 6 meses após o início do trabalho. E ela foi uma coluna forte, né, do trabalho aqui na cidade. Dona Ana Amorim era esposa também do primeiro prefeito da cidade de Cupira, né, quando Cupira já se torna cidade. E aí, Dona Ana, né, a primeira dama da cidade, era crente da nossa igreja. Então, o Genival, nós viemos a Cupira e naquele dia ele estava pregando naturalmente e a igreja de Cupira sentiu uma simpatia pelo trabalho aqui. E a gente continuou vindo sempre, o terceiro domingo de cada mês, nós estávamos aqui na igreja de Cupira. E foi passando o tempo, então ele terminou o seminário e tornou o pastor da igreja. Aqui tinha uma igreja bem pequenininha, com poucas pessoas, mas a gente chegando aqui, a gente começou a desenvolver esse trabalho. E de lá para cá, a igreja continuou e foi crescendo. A minha história com a igreja congregacional aqui de Cupira começou quando eu era ainda bem jovem, bem criança, na verdade. Aos 8 anos de idade, minha mãe se converteu. Então, minha adolescência foi aqui, minha juventude, fui batizado aqui nessa igreja, casei, também tive um período curto em que eu precisei me mudar, sair de Cupira, passei 2 anos fora de Cupira, mas nunca perdi o laço com a igreja de Cupira. Esse processo de crescimento na igreja é algo interessante porque há uma relação entre o pastor da igreja e os membros e a membresia. Há um ditado que diz, tal pastor, tal igreja. E é natural, mais do que natural, né? Nós passamos aqui toda a nossa vida com o pastor Genival. Então eu digo sempre para todos que eu só tive um pastor, né, durante a minha vida de membro de igreja. Não que hoje eu não tenha, ou não que eu não tenha tido depois, mas na condição de membro, quando minha mãe chegou aqui na igreja e eu tinha 8 anos de idade, o pastor da igreja já era pastor Genival. E até a minha saída daqui de Cupira para pastorear a igreja congregacional do Cabo de Santo Agostinho, o pastor ainda era pastor Genival. Então, desde os meus 8 anos de idade até quando eu saí daqui, a relação sempre foi com o pastor Genival, Dona Miriam e os filhos, né, Valmir e Júnior. Então, a membresia, ela aprende a amar o pastor que Deus colocou diante dela. Então, esse foi o nosso sentimento, essa foi a nossa relação e continua sendo até hoje. Ele deixou esse tempo
mais ou menos erguido, não tinha ainda nenhum acabamento, nem piso, nem de parede, de nada. Estava um templo só no tijolo. E ele adoeceu bastante e faleceu. Mas nós continuamos aqui na igreja trabalhando e fazendo aquilo que nós já tinha vindo morar aqui. Então não tive mais vontade de voltar para Jaboatão. Fiquei aqui em Cupira e continuo morando aqui em Cupira, onde também tenho Sara Kaller, e graças a Deus estamos por aqui. O pastor Genival não está mais entre nós, está na glória. Valmir, que é o filho mais velho, não mora mais aqui, né? Está em São Paulo, mas nós temos ainda, pela graça de Deus, conosco aqui Dona Miriam e Júnior, que tem nos ajudado muito, né? Tem nos auxiliado aqui constantemente em nosso ministério. E eu posso dizer que, se de alguma forma nós pudemos contribuir quando éramos ovelha do pastor Genival, eu posso dizer que hoje eu estou sendo ajudado e recebo uma contribuição muito maior, tanto de Júnior como de Dona Miriam, no meu pastoreio aqui na igreja. Essa igreja teve 5 pastores antes de mim. Eu sou o 6º pastor. O primeiro pastor foi o reverendo Roberto de Souza, que iniciou aqui no ano de 1952, quando a igreja deixa de ser congregação de Caruaru e passa a qualidade de igreja emancipada, no nosso linguajar, né? Então, o primeiro pastor da então igreja recém-emancipada, foi o pastor Roberto Souza. Após o pastor Roberto Souza, pastoreou também aqui o reverendo Manuel Bernardino de Santana. Depois de pastor Manuel Bernardino, veio o pastor Euclides Duarte. A igreja teve um período de 5 anos, de 75 a 80, sem pastor. Ficou sendo assistida por alguns pastores que vinham visitar, e os irmãos, um presbítero e um diácono, que assumiram a liderança da igreja nesse período. No ano de 1980, chegou aqui o pastor Genival Muniz, que foi o pastor mais longevo até aqui. Foi a primeira igreja dele e a única, né? A única igreja que ele pastoreou, e algo que hoje é difícil de a gente ver, né? Um pastor, 36 anos numa mesma igreja. Após o pastor Genival, a igreja foi pastoreada pelo pastor Manuel Matos, e o pastor Manuel Matos foi o meu antecessor. Então, estive 2 anos junto com o pastor Manuel Matos aqui, foi quando eu retornei, e desde 2022 que nós, pela graça de Deus, estamos aqui à frente dessa igreja, né, pastoreando essa igreja a qual o Senhor nos confiou. O nosso desejo, né, de fato, é que o Evangelho continue sendo pregado com ousadia, né, com amor, que os crentes que aqui congregam, né, eles tenham essa intrepidez, né, que os crentes do passado tiveram, que apesar de serem perseguidos, muitas vezes maltratados, mas não se negaram, né, a levar o Evangelho àqueles que não conheciam. Ter amor ao trabalho de Deus, né? E continuar evangelizando, porque é na evangelização que se cresce. O meu sentimento não poderia ser outro. Gratidão a Deus, reconhecimento de que é pura graça de Deus estar aqui pastoreando essa igreja que foi a minha igreja, a qual eu aprendi a amar desde sempre, desde que eu passei a me entender por gente, como a gente costuma dizer. Eu vivi nessa igreja e aqui estou, e só tenho sentimento de gratidão a Deus, e a cada dia mais clamar pela graça de Deus para exercer esse ministério tão grande, né, tão importante, que Deus confiou.
né? Ser servo de Cristo, ser serva de Cristo é realmente uma honra, um privilégio a qual a gente não sabe descrever.